Ó Pai, obrigado pela vida do teu filho. Teu filho tem sido instrumento do Senhor nessa casa. Abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério e tudo aquilo que ele colocar nas suas mãos. Deus, usa ele nesta manhã com autoridade, poder e graça. Tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao seu coração, tudo aquilo que Ele preparou, que Ele transmita a nós, que nós possamos sair daqui alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vai bem com vocês? Animados e alegres? Oh, glória a Deus, né? Hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante da nossa vida. É sobre escolhas, né? E principalmente escolhas precipitadas. Quantos aqui já fizeram algum tipo de escolha que não deu muito certo no final, assim? Quantos aqui já se decepcionaram, né, já se arrependeram, né, com algum tipo de escolha que fizeram na vida durante todo o tempo e pensa, meu Deus, e agora, como fazer? Como recuperar? Como fazer de novo isso aqui? Tem aqui eu coloquei como na introdução, uma palavra do Augusto Cury, que ele diz assim, que os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção errada. Né? Os obstáculos a gente supera. Se a gente estiver na direção correta, a gente supera os obstáculos. Porque os obstáculos fazem parte do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, faz parte daquilo que é do aprendizado da nossa vida. Mas quando nós estamos na direção errada, é muito difícil, a obra é cansativa, a família, parece que é a família errada que nós estamos, que o trabalho erramos, a profissão não é aquela que escolhemos, deveríamos ter escolhido outra, parece que tudo fica mais cansativo. Mas quando nós estamos no caminho correto, na direção correta, parece que as coisas caminham, né? A direção e fica muito mais fáceis. Eu coloquei um pensamento aqui de Charles Milliof, um evangelista americano, para reforçar também esse pensamento, que ele diz assim, muitas das circunstâncias da vida, preste atenção, muitas das circunstâncias da vida são criadas por 3 escolhas básicas. Primeira, as disciplinas que você decide manter, as pessoas com que você decide estar e as leis que você decide obedecer ou não. Ou seja, eu acredito nessas coisas, porque na vida nós estamos fazendo escolha todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer escolha. Aliás, hoje mesmo, nós vamos ter que fazer uma escolha, assim que nós sairmos daqui, né? E a título de informação para vocês não errarem, utilidade pública, como estava tendo muita briga, de dissensão entre os partidos, aqui na porta ali dos partidos, o TRE resolveu que os eleitores do Vanderlan vão votar hoje e os do Íris Rezende domingo que vem, tá? Então é só para não ter problema. Então todo mundo que vota no Vanderlan é hoje e todo mundo que vota no Íris é no outro domingo, tá certo? É só para não errar, para não ter problema lá na porta. Então ficou certo. Mas tudo que nós fazemos na vida, nós precisamos de tomar decisões. Das mais simples, até você sair para comprar um pão, para fazer sair, até as mais difíceis, você tem que tomar decisão. Você não pode deixar as coisas acontecerem por acaso na sua vida ou na nossa vida. Apesar que a maioria do tempo, às vezes, nós ficamos esperando com que o tempo, esperando com que as circunstâncias, esperando com que a sorte venha nos ajudar, e a gente, às vezes, não toma as posições necessárias para o bom desenvolvimento da nossa própria vida, daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente tem no coração, como algo de Deus para a nossa vida. Vamos mais para frente. Eu coloquei aqui
Em meio à história de Deus, em meio à história, melhor dizendo, Deus escolhe determinadas pessoas, a fim de que realizem determinadas coisas, dentre elas a evangelização e a edificação do povo de Deus. Abraão teve esta chamada específica. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas o quê? Poucos são os escolhidos. Existe uma diferença muito grande entre chamados e escolhidos. Chamado é como você fizesse um anúncio aqui no púlpito da igreja. É como se nós todos os crentes estivéssemos aqui, né? O pastor Salmo levantasse aqui um domingo à noite e fizesse um chamado. Olha, amanhã quem puder vai estar nos ajudando aqui na construção aqui, né? Amanhã, quantas pessoas puderem, venham estar conosco aqui na construção, nos ajudando, né? Isto é um chamado, é um chamamento. É diferente da pessoa escolhida. Escolhido não. O escolhido, Deus faz aquilo lá, Deus coloca o dedo, Deus aponta, Deus escolhe, Deus segura. Aí Deus faz as coisas não deixar acontecer na vida daquela pessoa, ou acontecer na vida daquela pessoa mais rapidamente. Não é a predestinação, não estou falando nada disso aqui, eu estou falando de escolha. Então Deus às vezes vai movendo o caminho dessa pessoa. Foi o que ele fez com Paulo, está escrito lá em Atos 9:6, que diz, 9:15, 16, que diz assim: quando Ananias não queria falar com Paulo, Ananias não queria ir lá colocar as mãos sobre a cabeça de Paulo, olha o que Deus fala para Ananias. Mas disse Deus a Ananias: vá, este homem é meu instrumento, é o meu escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante todo o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Isso que é um cara escolhido, né? É o próprio Deus, vai lá, escolhe, separa a pessoa, trabalha com ele, e ainda está fazendo uma promessa na vida dele aqui, que vai mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo nome dele. Quantos entenderam o que é uma escolha e o que é um convite da parte de Deus? Abraão foi uma dessas pessoas. Abraão, ele foi escolhido por Deus, ele foi tirado. Ele teve um chamamento diferente na vida dele. Por isso que ele ouviu tanto a voz de Deus. Outro tema aqui. Ainda no primeiro tópico nosso de cuidado com as escolhas, eu coloquei aqui uma placa, né, de duas direções diferentes e a seguinte abordagem. Em nossas escolhas, nos deparamos diante de dois pontos importantíssimos. Agradar a Deus, diga comigo, agradar a Deus. Nesse agrado a Deus, a gente escolhe aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas, ou simplesmente agradar a nós mesmos. Diga comigo, agradar a nós mesmos. Agora diga, agradar a Deus ou agradar a mim mesmo. Qual que é o que nós escolhemos? E ele diz aqui, nosso desejo é escolher aquilo que acharmos bom para a nossa vida. O que a gente escolhe, normalmente? O que você tem escolhido? O que nós temos escolhido, às vezes, na maioria das vezes? Gente, seria muito mais fácil da parte de Deus se Ele tivesse colocado uma espécie de chip de decisões na nossa mente, como a gente vê nos sinais de trânsito aí, né? Verde, né, pastor Luiz? Verde, amarelo, vermelho, e quando Ele falasse alguma coisa para a gente pudesse tomar as decisões, a gente não soubesse a decisão que tomar, a gente pegaria e alguma coisa na nossa mente piscaria verde. Opa, que beleza, né? Não, opa, amarelo, espera mais um pouco. Ou não, vermelho, fica quieto, não vai, não é a hora, não é o momento. Não seria muito mais fácil da gente tomar as decisões? Mas uma coisa é certa, em todo o tempo da nossa vida, nós precisamos de tomar decisões. Não é a sorte que determina a nossa maneira de caminhar nessa vida, não.
são as nossas decisões. Não é vivendo por sorte. Tem uma história que eu gosto de contá-la. Um determinado criança num vilarejo muito pobre, estava em um local muito pobre e ele não tinha condições de comprar nada, mas o maior desejo que ele tinha era de adquirir ter um potro para ele, um animal, para que ele pudesse andar ali naquelas cercanias, naquelas redondezas. Só que o pai não tinha dinheiro para fazer e para dar para aquela criança. Um dia está passando ali na região dele uma patrulha militar, e nessa patrulha militar, uma dos animais, uma égua, ela tem uma cria, bem ali naquela região, ali próximo dele. E quando ela tem essa cria, como eles estavam com muita pressa, eles não poderiam levar aquele potrozinho, aquele pequeno animal que tinha nascido. E passando ali perto daquela casa, daquela criança, eles falaram para o pai do menino se ele não queria ficar com aquele potro. Aí o menino ficou totalmente extasiado. O vizinho pegou e viu aquilo. O vizinho vendo aquilo, ele chega para o pai do menino e diz assim: meu Deus, mas que sorte que tem o seu filho, hein? Precisando, querendo ganhar, e você não tem o dinheiro, passa alguém e dá para você o potrozinho. O seu filho realmente é um menino de sorte. O pai disse para aquele homem: sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Passou-se alguns anos, aquele menino já moço, e está lá com seu potrozinho, do mais alegre. Um dia ele levanta, o potro some, desaparece. Desapareceu o potro e ficou vários tempos, várias semanas desaparecido. Quem aparece? O vizinho. O vizinho aparece perto dele e diz: rapaz, mas você é um cara azarado, hein? Ganha o negócio, ganha o potro, e quando ele está grande, vai e some. Novamente o pai diz: rapaz, sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Passou mais uns 2 meses, eles estão lá assim, perto, trabalhando na sua casa, ali perto da casa. Quando eles olham assim, lá longe, aquela poeira levantando, e quando eles notam melhor, são vários animais selvagens que está vindo, e na frente daqueles animais selvagens, mais de 50 animais, está aquele potro que foi dado àquele menino, e aquele potro entra no curral, e todos os animais entram atrás daquele potro também ali. O pai vai e cerca. Quem aparece? O vizinho. E o vizinho diz: rapaz, mas eu não entendo um negócio desse, você é um cara de sorte demais, ganha o potro foge, mas e quando o potro volta, e volta com tantos animais, realmente você é um cara de sorte. Ele diz: sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Passando mais um determinado tempo, o rapaz vai tentar fazer com que aqueles animais fiquem mais dóceis. Ele tenta fazer, e tenta um pulo em outro. Como que chama? Me sumiu o nome aqui agora. Domar, né? Então ele tenta domar aqueles animais, e numa dessas tentativas que ele está lá, ele sobe em cima do cavalo, o cavalo pula, ele cai no chão, quebra a perna. Oh, meu Deus. Né? Quem chegou? O vizinho. Rapaz, mas que azar. Ele diz para o vizinho: sorte ou azar, só o tempo vai dizer. E completando a história, e ele está com a perna quebrada lá, e a guerra começa. E começa a grande guerra entre 2 nações vizinhas ali, 2 povos vizinhos, e todos os jovens daquela idade foram alistados. Todos tiveram que participar da guerra, menos aquele jovem, porque ele estava com a perna quebrada. E quem chegou? O vizinho, dizendo: rapaz, mas que sorte. E ele disse: sorte ou azar, só o tempo vai dizer. Na nossa vida é exatamente isso. Nós não temos que viver e nem conviver com coisas que nos levam à sorte, e nem coisas que nos levam a azar. Coisas difíceis ou coisas boas.
O importante é nós não desistirmos daquilo no qual nós estamos vivendo no momento. Se vai ser sorte ou vai ser azar, é só o tempo que vai dizer. Se nós estamos vivendo e batalhando com coisas difíceis hoje, se as coisas estão, às vezes, nós não estamos conseguindo sair do lugar, realizar, idealizar aquelas coisas, nós não devemos desistir, porque se nós temos no nosso coração a orientação do doce Espírito Santo de Deus na nossa vida, com certeza, o caminho pode ser difícil, mas lá na frente vai acontecer, uma porta vai abrir na nossa vida, e que nós vamos estender as mãos para o céu e glorificar o nome dEle. Quantos têm motivos aqui para glorificar o nome do Senhor? Glórias a Deus. Continuando, dando continuidade, todos nós queremos fazer a vontade de Deus, mas sabemos que isso, quase sem exceção, envolve o quê? Riscos, ajustes, decepções, sucessos, derrotas e grandes mudanças. O que está querendo nesse pensamento aqui dizer? Todos nós queremos fazer a vontade de Deus, mas nós esquecemos que para fazer a vontade de Deus, exige muitas mudanças na nossa vida. Existem às vezes momentos de fracasso, riscos, decepções, nós vamos ter sucesso, vamos ter derrotas, mas nós vamos ter principalmente grandes mudanças na nossa vida. Mas o que nós normalmente gostamos? Normalmente nós gostamos daquilo que nos é familiar, sabe? Nós gostamos daquilo que nós simplesmente está sob o nosso controle. Gostamos dos mesmos empregos, às vezes queremos ficar no mesmo emprego a vida inteira, queremos trabalhar com as mesmas coisas a vida inteira, até sentar dentro da igreja, a gente olha para as pessoas, eu olho para a maioria de vocês aqui, e eu já sei o lugar exato que cada um senta, né, Márcio? Por quê? Se alguém chegar aqui, se você chegar mais tarde um pouquinho, e você ver alguém sentado aqui no banco, no lugar que você está acostumado a sentar, na pontinha aqui, você nem olha para a cara do irmão. Às vezes cumprimenta, vira a cara, senta no banco da frente, mas com raiva. Por quê? Está acostumado com as mesmas coisas. Mesmas coisas. Quer coisa mais irritante? Quer coisa mais irritante que... Não, deixa para lá, né? Eu ia falar do meu amor aqui, mas não posso. A gente acostuma na nossa vida, na nossa casa. Chega alguém lá, mexe. Se você chegar, a Marisete, eu comprei uma poltrona bonita para ela agora, porque ela está às vezes algumas dores, e arrumou uma poltrona para ficar sentada, não fica sentada no sofá lá, mas ela fica sentada no sofá. A poltrona tem 2 metros lá de tamanho, mas fica de lado. Ela quer ficar de lado para a televisão, a poltrona aqui. A televisão virada para cá, e ela quer ficar na cadeira aqui. Quer coisa mais irritante do que isso? Pensa comigo. Eu vou lá, mudo a cadeira disfarçadamente. Eu chego a cadeira para cá um pouco, para me sentar e um pouquinho ver a televisão do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. Ela fala, para que você mudou o negócio do lugar? Alguém aqui passa por esse negócio em casa também? Nós estamos acostumados com as mesmas coisas, temos dificuldade de fazer coisas novas. E para Deus mudar a nossa vida, para Deus fazer algo na nossa vida, Ele precisa realizar coisas diferentes na nossa vida, fazer coisa que nós não estamos acostumados a fazer. Às vezes traz dor, traz sofrimento, traz angústia, mas Ele sabe que se Ele não fizer isso para nós, nós não vamos dar seguimento naquilo que Ele deseja para nós. Quantos estão me entendendo? Se escolhas não são fáceis, então qual é o perigo que nós encontramos? Eu coloquei aqui na simplicidade
de um olhar desatencioso, escolhermos aquilo que é aparentemente bom, sabe? É escolher aquilo que parece que não tem nada de errado. É escolher aquilo que os nossos olhos colocam ali, você não vê nada contra naquilo. Não tem nada de errado. Parece que parece que está tudo legal. Parece que é o correto. Nós estamos sempre acostumados a fazer essas coisas, então não vai ser mais uma vez. Tudo parece que é favorável, tem os seus pontos a favor, às vezes nas nossas escolhas do nosso dia a dia. Mas não significa que, às vezes parece ser o certo, mas não significa que isto é a explícita vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida. Às vezes nós escolhemos o bom e deixamos aquilo que é o melhor para a nossa vida. Passamos a vida inteira escolhendo coisas boas que não fazem mal para nós, que aparentemente não nos fazem mal. Passamos a vida inteira fazendo escolhas que nos colocam e nos deixam confortáveis. Nós queremos ficar confortáveis. A realidade é uma só. As nossas escolhas de hoje, na sua grande maioria, nos levam para as mesmas zonas de conforto, às quais todos os dias nós estamos acostumados. Mas o perigo é exatamente esse, de nós escolhermos coisas boas em detrimento de coisas essenciais, ou coisas melhores para nós. Nós temos que ter na nossa vida sabedoria, e essa sabedoria não vem de nós mesmos. Essa sabedoria só vem do alto, só pode vir do alto para a nossa vida, para que no momento de nós fazermos as nossas escolhas, nós não possamos simplesmente estar escolhendo coisas boas, mas nós possamos escolher o melhor de Deus para a nossa vida, porque quando nós fazemos isso, deixamos de escolher o bom, o melhor de Deus vai acontecer na nossa vida. Diga glória a Deus. Mestre, como que eu faço para me tornar um sábio? Ele responde, fazendo boas escolhas. Mas como eu posso saber, como posso fazer para me fazer boas escolhas? Isso é somente através da experiência, meu filho, diz o mestre. Meu mestre, mas como que eu posso adquirir então experiência? E ele diz, somente sendo capaz de administrar as suas más escolhas. Ou seja, tudo é uma roda, tudo começa e termina das mesmas coisas. Como que eu posso me tornar sábio? Fazendo boas escolhas. Como que eu posso fazer boas escolhas? Através da experiência de vida, no meu dia a dia. Como que eu posso ter experiência? Sabendo com sabedoria administrar aquilo que eu escolhi errado. E possa fazer disso na nossa vida algo que Deus venha alimentar e fazer de nós um caminho novo, mas um caminho que vai dar certo. Vamos mais para frente. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Cuidado com as escolhas. Abraão foi chamado para ir sozinho a Canaã, pois a sua chamada não se referia apenas à salvação da sua alma. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. A chamada de Abraão não se referia apenas à salvação da sua alma. Havia também uma chamada específica de Abraão, que Abraão seria feito uma grande nação. O problema é que nesse empreendimento que Deus colocou nas mãos de Deus, Ló não fazia parte dela. Aliás, o que Ló fez, aqui fica bem claro nisso, que o que Ló fez e Abraão consentiu, só trouxe para Abraão, na vida dele, trouxe coisas ruins e coisas negativas, atraso da parte de Deus, daquilo que Deus... Nós podemos atrasar projeto de Deus na nossa vida? Nós conseguimos atrasar projeto de Deus na nossa vida?
Será que a gente consegue? A gente tem esse dom, ou essa força, ou esse poder de atrasar alguma coisa que Deus quer fazer na nossa vida? Você crê nessa maneira? Eu creio. É o que mais acontece. É nós atrasarmos os planos de Deus na nossa vida. O que aconteceu aqui? Aqui fica claro aqui que Deus aqui, tudo é importante. Todas as coisas são importantes e tudo deve ser obedecido. Não tem nada que Deus faz que é por acaso, não. Tudo tem uma sequência lógica e deve ser obedecido. Porque Deus, é como se Deus tivesse, e tem, né? E tem, mas só para dar um exemplo, nós estamos olhando aqui, nesse nível aqui. Quando você coloca um GPS, um Waze, um Google Maps, para você ver, ele não está vendo a direção que você está sentado, ele está vendo do céu, ele está vendo todas as coisas, todos os limites, todas as ruas, todos os becos, tudo que é contramão, tudo que pode, aonde você pode ir, aonde você não pode, qual que é o caminho mais curto, qual que é o caminho mais demorado, aonde tem mais trânsito, onde não tem mais trânsito. O que, às vezes, no nosso dia a dia, nós desligamos exatamente esse Waze, parece, de Deus, e vamos por conta própria. E realizamos a obra de Deus por nossa própria vontade. Seguimos os nossos próprios destinos, segundo os nossos próprios deleites, aquilo que nós pensamos. E na realidade, quando Deus quer pegar isso tudo e usar isso em nosso favor e colocar isso para ser servido, que a gente possa usar e utilizar disso com consciência e sabedoria, porque o caminho vai ser usado por Deus. O caminho às vezes pode ter dificuldades, mas nós vamos chegar lá no final. No nome de Jesus, assim eu creio. Então, o que Abraão, aqui, ele foi chamado para ir sozinho. O plano de Deus não incluía Ló. Eu acho que eu coloquei uma na frente aqui, vamos ver, coloquei. Todo chamado é um sonho de Deus, e nenhum sonho deve ser revelado antes de se cumprir. Vamos repetir isso aqui? Vamos lá? Diga comigo. Todo chamado é um sonho de Deus, e nenhum sonho deve ser revelado antes de se cumprir. Aqui, essa figurinha aqui, que eu coloquei, não dá para você ver, capaz aí, mas diz assim: até um peixe se livra de problemas se mantiver a boca fechada. Às vezes nós entusiasmamos, não é isso? Estamos no meio da caminhada, no meio da bênção, já começamos a subir para dar testemunho, já começamos a sorrir para tudo e contar todos os planos que a gente tem para todas as pessoas. A gente já começa a acreditar que já chegou o final, que nós já colocamos a mão na taça. Se ainda nós estamos no meio da caminhada, no meio da jornada, no meio da corrida, falamos a todos, e normalmente falamos para concorrentes também. O que eu acredito aqui, que um grau de segurança que beira a índice de estatística, eu creio, 3 para mais, 3 pontos para mais, ou 3 para menos, né? Gerando 95% de certeza disso aí, de que Abraão ficou tão empolgado com o projeto de Deus para a vida dele, que ele revelou o seu plano para a sua família toda. Preste atenção no raciocínio. E quando ele revela o seu plano para a família toda, quando ele faz isso, o que acontece? A família cresce o olho. A partir daí o seu pai Terá foi o primeiro e disse: como é que é, Abraão, me conta isso aí, você tem da parte de Deus para você sair, para você vai ser pai de nações, vai ser pai disso, vai ser abençoado, vai ser rico, vai ser de tudo que vai acontecer na sua vida, é isso mesmo que eu tô vendo aqui? Então você vai ser próspero em todas as coisas, é isso? A partir daí, então, o Terá colocou o olho grande nesse negócio e disse assim para ele: eu vou com você, Abraão, mas tem uma coisa, o meu neto não pode ficar para trás. O meu neto já não tem pai, o pai morreu,
eu vou com você, e eu quero, além de ir com você, eu vou levar também o meu neto também. E aconteceu exatamente isso aqui. Abraão foi pressionado pelos parentes, pressionado pelas pessoas, pressionado principalmente por seu pai, e ele não faz a jornada agora como Deus tinha mandado para ele, porque ele revela o seu sonho, e revelou todo o seu sonho. Aí em seguida, o que acontece? Terá, que tem um nome traduzido, que chega a palavra atraso. O que aconteceu? A partir desse momento, quando Terá foi aqui, atraso, ele começa a atrasar a vida do próprio Abraão, para no meio da caminhada. Por que Terá atrapalhou? Por que eu acredito que o pai dele atrapalhou ele na caminhada? Raciocina comigo. Quem que era o líder do clã? Quem que era o líder do clã? Pai dele. Era o pai de Abraão. Então, se eu saio com meu pai, numa caminhada, numa jornada, para um lugar incerto, para fazer coisas incertas, e crendo numa promessa da parte de Deus, se eu saio com o meu pai, quem é que vai ser o líder dessa jornada? Quem vai ser o líder? Agora Abraão, ele não manda, mas ele tem que obedecer ao que o seu pai Terá faz. E o que o seu pai Terá quer. Ou seja, os planos de Deus na vida de Abraão, agora não é simplesmente deixaram de existir, mas eles foram atrasados porque ele fez uma coisa boa. Ele levou a sua família, escolheu coisas boas, mas ele não escolheu as melhores coisas, não escolheu o melhor de Deus para a vida dele. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que aquele que não deixar pai e mãe, papapá, não é digno de ser meu discípulo. Quem falou isso? Jesus. Por quê? Porque ele sabia exatamente disso. Ele não está falando de abandono, de causa, de alma, não. Ele está falando às vezes que você não pode ter os mesmos planos, os mesmos projetos daquelas pessoas, porque o plano de Deus é individualizado. O plano que Deus tem para mim, Ele não tem para você. O plano que Deus tem para você, Ele não tem para mim. Então não adianta eu querer entrar na promessa que Deus tem para a sua vida. Eu vou atrasar, eu vou atrapalhar a sua vida. Portanto, eu tenho que ficar com aquilo que Deus prometeu e Ele tem para a minha vida, porque se eu ficar nesse centro, eu vou chegar no final e vou ser abençoadíssimo em todas as coisas. Você crê nisso? Diga amém. Glórias a Deus. E eles seguiram, Foram, acamparam no meio da caminhada, chegou num lugar chamado Crescente, fértil, entre os rios Tigres e o rio Eufrates, não tinha lugar tão melhor na terra como aquele lugar. Acamparam ali mais para cima um pouco, ficaram alguns anos acampados em Harã, e só saíram daquele lugar quando o pai de Abraão morre, quando o pai de Abraão morreu. Ou seja, até que o pai dele morresse, porque Abraão levou ele no meio da caminhada, eles tiveram que ficar aonde o pai de Abraão estava determinando e coordenando as coisas. Somente através da morte do pai de Abraão que começa a acontecer e a história começa a reinicializar uma nova oportunidade na vida deles. Ah, pastor, então Deus vai ter que matar fulano para mim crescer? Então só Deus eu estou esperando, pastor, eu vou estar orando. Porque eu estou sentindo que tem alguém me atrapalhando na minha jornada. Se Deus matou o pai dele, então, evidentemente, Ele pode matar esse fulano também, e eu posso completar a obra de Deus na minha vida. Não é assim que funciona. Nós não somos amaldiçoadores, nós somos abençoadores. Na nossa boca não é para sair palavras de maldição, é para sair palavras de bênção na nossa vida. Queremos que a promessa se cumpra, então eu não posso chegar no lugar da promessa levando coisas que irão manchar o meu começo ali. Quer um exemplo? Enquanto o pai e o sobrinho estavam com ele, a promessa de Deus não se cumpriu na vida de Abraão. Preste, leia, não sei se você já leu isso na Bíblia pensando dessa maneira.
Mas enquanto não aconteceu toda a desocupação, a promessa de Deus não começa a se cumprir na vida de Abraão. Se ele tivesse continuado a mesma coisa errada, nos mesmos projetos errados, fatalmente as coisas iriam acontecer mais para frente, ou Deus pegaria e chamaria outra pessoa e colocaria no lugar de Abraão. Assim como ele fez com a vida de Saul. Assim como ele fez na vida de Saul. Nós só entendemos Davi hoje do jeito que Davi era, do jeito que Davi foi, porque um dia Deus escolheu do próprio punho, da própria mente, do próprio coração, Deus escolhe a Saul. Não foi o povo, não foi ninguém, não foi a sorte que escolheu, não. Foi o próprio Deus que foi lá no meio das pessoas e levantou alguém que era segundo a vontade de Deus. Ele escolhe Saul no momento. A Bíblia só diz que Deus escolhe Davi a partir do momento em que Saul não quis mais fazer parte do projeto de Deus na vida dele. Se Saul continua sendo uma bênção, profeta, profetizando, indo atrás, conseguindo as coisas, sendo temente a Deus, ele continuaria o projeto que Deus teria para a nação de Israel, e talvez nós não iríamos ouvir falar de Davi como nós ouvimos hoje. Vocês estão me entendendo? Na nossa vida não é questão de sorte, eu volto a repetir, é questão de escolhas, de escolhas. Levanta a sua mão assim para Deus. Diga assim: meu Deus, me ajude a fazer escolhas corretas, de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Todos nós temos o tempo, estamos fazendo escolha, e toda escolha tem uma consequência, boa ou má. A Bíblia diz que havia fome naquela terra. Do que está falando aqui? Da descida de Abraão para o Egito ali. Abraão ainda não tinha enfrentado dificuldade no seu caminhada, no seu ministério. Agora ele estava sozinho, o pai tinha morrido. E agora quando ele chega na terra de Canaã, ele vê que começa a fome. Ele vê que tem uma fome em Canaã. O que ele faz? Não consulta a Deus. Você não vê ele levantando nenhum altar, você não vê ele fazendo nenhuma oração, você não vê ele buscando direção de Deus, você não vê ele falando nada a respeito disso com Deus. E somente você ouve: havia fome naquela terra. E então Abraão vai para a terra do Egito. Aqui ele não tinha nenhuma experiência, parece, ainda com Deus. Parece que ele não tinha aquela experiência necessária. Então ele faz as coisas de acordo com a sua própria vontade, os seus próprios desígnios. Ainda estava fazendo aqui Abraão. Vamos mais para frente um pouco. Abraão, diante das dificuldades, se precipitou. E eu coloquei sobre precipitação aqui. Segundo o dicionário, precipitação, ato ou resultado de precipitar-se, extrema velocidade, grande pressa, afobação, rapidez em tomar uma resolução, é uma irreflexão. Ou seja, toda precipitação é uma forma de queda. Toda precipitação é uma forma de queda. A chuva é o quê? Uma precipitação. A neve é o quê? Uma precipitação. Ou seja, algo que vai cair. Quando nós fazemos algo precipitado, a tendência é que daí alguns passos, daí algum tempo, essa precipitação vai nos levar à queda. Toda decisão que você toma, preste atenção aqui numa coisa: eu não gosto de tomar decisões baseadas em emoções. Eu acredito e ensino que nós não devemos tomar as nossas decisões baseado nas nossas emoções. De que maneira que eu estou dizendo isso? Quando você está eufórico demais, quando você está abençoado demais, se sentindo a cara, é um momento assim que você acha: como eu estou assim, sentindo esse gozo na alma, é o momento certo de tomar a decisão. Não é verdade. Toda decisão que nós tomamos afobadamente, precipitadamente, ela certamente vai nos levar a coisas ruins na nossa vida. E outra maneira, pastor? Outra maneira é quando você está lá embaixo. Sabe? Quando você está lá no pó.
quando você se sente um verme, sente um nada. Um é quando você está lá em cima, outro é quando você está lá embaixo. E você fala, daqui para frente só pode ser isso para dar certo na minha vida. Nada deu certo até agora, somente isso para dar certo. Não toma decisões precipitadas quando você estiver lá em cima ou quando você estiver lá embaixo nas coisas. Ore a Deus, espere o equilíbrio da parte de Deus, espere direção da parte de Deus, porque tudo que Deus der para você vai te equilibrar na sua vida, na sua alma, no seu corpo, e você vai ter a mente certa para tomar as decisões certas no seu dia. No caso de Abraão, a decisão de descer o Egito foi resultado de considerações humanas. Quem sabe a ideia partiu de Ló, que era extremamente materialista. Pensando nas vastas passagens e riquezas do Egito. Eu vejo Abraão, ele constrói 4 altares. Ele constrói um altar em Siquém, constrói um altar em Hebron, constrói um altar em Betel, e o último altar ele constrói em Moriá, que é quando ele oferece o filho dele. Mas a gente não vê ele em lugar nenhum, ele construindo altares quando ele desce para o Egito. Somente quando Deus arranca ele do Egito, depois de uma mentira terrível, que ele arruma ali. E eu só acredito que Sara não teve nada da parte de Deus com o faraó, porque é Deus a quem fala ali naquele lugar. Mas eu acredito fielmente que quase Abraão põe o plano de Deus a perder, entregando a sua própria esposa nas mãos de um homem, de um rei ali, porque ele ficou com medo, porque ele não teve peito de assumir, porque se ele assumisse que era marido dela, certamente ele correria o risco de ser morto. Então ele fala o quê? Ela é minha irmã. E quando ele fala que ela é minha irmã, então os reis, eles tinham no seu coração, se eles gostassem de alguém, de uma esposa, de uma mulher ali, tinha 2 opções dele ficar com ela. Ou se ela era solteira, ele ficaria com ela, ou se ela fosse casada, ele mataria o marido dela, e ela ficaria solteira, e ele tomaria ela para si. Então o que Abraão fez? Desceu fora de hora, sem a vontade de Deus na vida dele, e quando chega lá, ele faz o quê? Ele mente. A partir daí ele começa a plantar uma semente de mentira. Se você vê aí no capítulo 12, ele mentiu. Se você vê lá no capítulo 20, Abraão mentiu. As mesmas mentiras. Se você vê mais para frente, o filho dele, Isaque, mente para o mesmo rei, Abimeleque. Se você vai mais para frente, você vai vendo Jacó sendo enganador, mentiroso. O que a gente vê com isso? Tudo que a gente planta, a gente colhe. A Gálatas 6:7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar, isso também ele vai o quê? Vai colher. Abraão foi bênção? Foi bênção. Mas deixou de pagar o preço? Não. Nós podemos ser abençoados? Sim. Mas se nós fizermos burrada, nós vamos pagar o preço pelas nossas faltas de decisões corretas na nossa vida, pelas nossas precipitações na nossa vida. Mais para frente, eu vou terminar. Abraão trouxe 2 coisas do Egito que lhe causaram muito aborrecimento: riqueza e uma serva chamada Agar. Por esta serva chamada Agar, que ele trouxe lá do Egito, foi que a esposa dele falou para ele: olha, Abraão, eu já estou velha, esse negócio não vai dar certo não. Já estou velhinha, e a promessa de Deus é para a sua vida mesmo. A gente trouxe aqui do Egito, voltamos para a nossa terra, trouxemos aqui Agar. Eu já estou aí velha, estou com 80 e poucos anos de vida. Então faz o seguinte, olha para Agar aqui, Abraão. Abraão está quieto. Abraão, olha Agar aqui. Abraão dá uma olhada para Agar. Olha, Abraão, eu estou com 80 e poucos, a Agar está com 22. Eu vou te pedir uma coisa, Abraão. Como eu não vou poder ter filho, eu quero te pedir que você tenha filho com ela. Abraão deu uma olhada assim com quem? Com essa aqui? Que isso? Faz assim não. O que aconteceu? Abraão, a Bíblia diz que ele possuiu a serva Agar e teve um filho com ela.
por esse ato, preste atenção, por esse ato, por essa precipitação novamente, Deus ficou sem falar com Abraão durante 13 anos. 13 anos sem dar uma palavra com Abraão, e ele vivendo no escuro, em busca da sua promessa. Depois dos 13 anos, parece que ele amadurece um pouco, agora está com 99 anos. Deus chama a atenção de Abraão novamente, chega para ele e diz para Abraão, lá no capítulo, eu acho que 17, ele diz assim, Abraão, ele chega novamente, depois de 13 anos, imagina isso, irmãos, alguém te faz uma promessa, e 13 anos fica sem falar com você nada, mas Deus chega para ele depois dos 13 anos e diz, Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Ou seja, Abraão, tu está parecendo adolescente, tu é um cara que vai para um lado e para o outro. Abraão, o que eu quero para você, duas coisas, você andar na minha presença, Abraão, seguindo aquilo que eu quero, que eu preciso, na minha sombra, e eu quero que você seja perfeito, larga de fazer burrada, larga de fazer fanfarronice, larga de fazer coisa errada na sua vida, olha a sua idade, Abraão. Foi que Deus chega para Abraão, depois desses 13 anos, é que ele começa e refaz de novo, mas primeiro ele tem que fazer o quê? Ele muda o nome de Abraão. Somente a partir da mudança do nome de Abraão, é que a gente vê as promessas de Deus começando a se concretizar na vida de Abraão. O que é mudar o nome? É quando Deus somente mudava o nome. Os reis mudavam os nomes das pessoas, levou Daniel, levou os amigos dele, chamavam outros nomes, mudou para Beltesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego. O que isso significava, essa mudança de nome? Significava que a partir de hoje, todo o seu passado já não te pertence mais. A partir de hoje é uma nova história. O que os pessoas dos babilônios faziam? Mudavam o nome. Ou seja, a partir de agora a história é outra. Você esquece tudo que você foi, a partir de agora você trabalha para mim. Você, a partir daqui, a sua história é outra. Quando Deus pega Abraão e pega Sarai e muda o nome deles, Ele está dizendo o seguinte, Abraão, até hoje você já foi uma pessoa, mas a partir de agora, se você quiser, você vai ser uma nova pessoa. A partir daqui você vai andar nos meus caminhos, nos meus desígnios e naquilo que eu propuser para você. Você aceita, Abraão? É isso que Deus fez, aceito. Então vou mudar o nome da sua mulher também, porque a sua mulher é uma tribulação na sua vida. Você é uma bênção na minha vida, bem. Vamos ficar de pé. E o último pensamento. Quando eles vão se separar. Por você ver, até o ímpio prospera. Quando alguém está debaixo, você tem a bênção de Deus. E você leva quem não tem a bênção de Deus com você. É na sua sociedade. É quando você se torna sócio de alguém que é ímpio. É quando você serve alguém que é ímpio. É quando você está debaixo de ordens de alguém que é ímpio. A bênção está sobre você. A promessa está sobre você. Mas até eu vejo isso na vida de Jó. Tem muitos exemplos, mas eu quero falar de Jó. Abraão era o homem da promessa. Mas Abraão prosperava, Ló prosperava, porque Ló estava do lado de Abraão. A promessa de Deus pegava Abraão, mas pegava alguém por osmose, também pegava Ló, também. Ou seja, às vezes na sua vida, você que tem a bênção de Deus, tem alguém servindo de sanguessuga, alguém te sugando a seiva essencial da promessa de Deus na sua vida. E às vezes você não tem sentido, não tem visto isso. Você tem continuado na jornada como se nada fosse diferente, nada fosse te afetar. Quando Abraão pega Jó, Jó prosperou. Jó foi um homem rico, Jó foi um homem milionário. Jó entra em Sodoma como um milionário, mas Jó sai de Sodoma um homem sem um único centavo no bolso. Sai sem nada. Porque quando ele se separa de Abraão, o que segurava a vida de Jó era a presença de Abraão do lado dele, de Ló. Teve uma vez que eu preguei durante 45 minutos.
Era para pregar sobre Ló e eu falando sobre Jó e ninguém me corrigia. Mas quando Ló estava agarrado em Abraão, ele prosperou. Mas quando ele fez a opção de abandonar, de não dar certo, vamos separar agora. Aquele que tinha a promessa de Deus na vida dele não teme. Aquele que tem a promessa de Deus na vida dele não fica com medo do amanhã. Aquele que tem a promessa de Deus na vida dele não teme maus rumores, não teme tempestades, não teme descaminhos, porque ele sabe que independente de direção a tomar, Deus vai te levar para o melhor caminho da sua vida. Quando Abraão chega e não tinha mais nada, e Jó está pensando, eu sou rico demais, eu sou milionário. Agora, quando Ló chega, estou falando, quando Ló chega, ele pensando, eu sou milionário, e quer apartar de Abraão. Abraão não fala, Abraão tinha todo o direito, Abraão era o chefe do clã. Abraão poderia ter falado assim para Ló: Ló, vai procurar sua turma, sai daqui, porque quem manda aqui sou eu, você está aqui agora de beira, sai, vai viver a sua vida em outro lugar, mas sai daqui, não quero te ver mais nunca. Mas não foi assim que Abraão fez com Ló. Ló queria separação. Abraão, da parte de Deus, chama Ló e disse assim: Ló, faz uma coisa então, olha para todos os lugares. Eles ficaram num lugar alto lá em Betel, e eles viam todas as planícies, via o Jordão, via os lugares férteis, via todas as planícies, via tudo. E Abraão mostra para Ló e diz assim: Ló, já que você quer separar, se nós não damos mais certo, os nossos pastores não dão mais certo, eu poderia fazer com que essa escolha fosse minha, mas eu quero que seja a sua escolha, Ló. Olha o que é uma escolha fora da direção de Deus. O homem entra milionário na cidade de Sodoma, milionário. Abraão disse assim para Ló: Ló, olha para a sua esquerda, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Tudo que você vê, Ló, você pode escolher. Se você escolher a frente, eu fico com as costas. Se você escolher a direita, eu fico com a esquerda. Escolhe então. E a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e ele viu toda aquela planície do Jordão, que era só comparada ao jardim do Éden. Imagina, irmãos, que coisa boa. E a Bíblia diz que então Ló escolhe aquelas planícies, e Abraão fica com a seca, com os montes, com as pedras, fica com tudo. Se fosse um de nós, talvez nós faríamos: gente, quantos anos agora que eu vou demorar para reconstruir a minha vida? Que burrada que eu dei em fazer com que esse mau elemento, bandido, safado, ficasse na minha frente. Por que eu fui fazer isso? Mas Abraão não. Ele disse, e o sobrinho escolheu, e ele, quando vai voltando os seus olhos, vai virando as costas para ir embora, Deus o lembra que ele ainda faz parte do projeto dele na vida dele. E Deus diz: Abraão, não se entristeça, olhe agora para os quatro cantos, todos o lugar que você alcançar suas vistas, Abraão, eu vou dar a você por herança. Ou seja, ele iria tirar até mesmo as coisas que eram de Ló, porque Ló escolheu as outras. Ou seja, Deus tira dos ímpios para colocar nas nossas mãos, se nós estivermos na presença dele. Ló entrou milionário, bilionário lá, mas ele perdeu a sua família, perdeu a sua casa, perdeu as suas propriedades, perdeu os seus gados, perdeu as suas ovelhas, perdeu tudo, perdeu a sua santidade, perdeu a direção de todas as coisas. Ele entrou bilionário e saiu corrido da cidade de Sodoma, somente com a roupa do corpo. Não ficou com nada, coisa alguma. Tudo foi destruído. Ou seja, quais as decisões que nós temos que tomar na nossa vida? E que tipo de decisões nós temos que tomar e precisamos tomar? Nós não podemos olhar com os nossos olhos humanos, mas que a gente possa ter uma direção segura da parte de Deus na nossa vida, e que a gente possa fazer boas escolhas na vida. Não escolha o bom para você. O bom todo mundo escolhe.
Escolhe o que é essencial, o que é precioso, o que é melhor, daquilo que vem da parte de Deus. Levante as suas mãos assim para o céu. Amado Deus, te louvamos nesta manhã, ó Pai. Te agradecemos por tão grande amor, tão grande zelo. Te agradecemos pela Tua palavra, a Tua palavra que edifica, a Tua palavra conforta, a Tua palavra ilumina os nossos caminhos. Com a Tua palavra nós podemos tomar decisões maravilhosas. Deus, seguindo a Tua palavra nós podemos ser homens prósperos. Seguindo a Tua palavra nós podemos ser homens de autoridade, de poder. Seguindo a Tua palavra, a Tua direção, nós podemos ter todas as coisas, ó Deus. Mas fora da Tua palavra nós não somos nada. Fora da Tua direção nós somos enganados pela nossa mente capciosa. Nós somos enganados pelos nossos pensamentos, meu Deus, mundanos, pelos nossos pensamentos desse mundo, desse século. Nos ajuda, ó Deus, nas nossas decisões, ó Pai. Ó Deus, nos ajuda a tomar decisões tranquilas, serenas, em prol da nossa casa, em prol dos nossos filhos, em prol da nossa família, em prol daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que não possamos tomar decisões erradas, baseadas em circunstâncias humanas, mas que possamos tomar essas decisões baseadas no senso de amor, de justiça que o Senhor colocar no nosso coração, ó Pai. Assim nós queremos andar, assim nós queremos ser, tudo para a honra, para a glória do nome precioso do Senhor na nossa vida, o Salvador por excelência. Te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, amados. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.